e energia cinética de vibração, que pode ocorrer ao longo do eixo X, ou mesmo ao longo do eixo Y, ou ao longo do eixo Z, por exemplo. E por fim, uma energia uma energia potencial de vibração, que então pode ser definida ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z. Muito bem. Então, nesse caso, nós podemos considerar o Q mínimo aqui, por exemplo, um Q mínimo seria, por exemplo, 6, pois então nós consideraríamos 6 termos quadráticos. Aqui, 3 termos quadráticos associados às energias cinéticas de translação e 3 termos quadráticos associados às energias cinéticas de rotação. Então, nós podemos escrever a capacidade térmica ou calor específico sob volume constante como QR dividido por 2, então o mínimo seria 3R, e ao passo que a capacidade térmica ou calor específico sob pressão constante, nós podemos mais uma vez utilizar essa expressão Q mais 2 dividido por 2, tudo multiplicado por R. Então nós teremos 6 mais 2 dividido por 2, esse termo multiplicado por R, e isso é equivalente a 8 dividido por 2, que é 4R. Então nós podemos sempre entender que o coeficiente, que essa capacidade térmica ou calor específico sob volume constante, ela sempre pode ser maior ou igual a 3R nesse caso, ao passo que a capacidade térmica sob pressão constante sempre pode ser maior ou igual a 4R, de modo que, se nós escrevermos a capacidade térmica sob pressão constante dividido pela capacidade térmica sob volume constante, nós, ao fazermos essa divisão, podemos construir a seguinte expressão, 4R dividido por 3R, e então termos aqui 4 dividido por 3. E à medida que Q aumenta, certo? À medida que Q aumenta, essa divisão diminui. Então, aqui nós podemos escrever que que esse termo, calor específico ou capacidade térmica sob pressão constante, dividido pelo calor específico ou capacidade térmica sob volume constante, isso é menor ou igual a 4 dividido por 3 e é necessariamente maior do que 1. Maior do que 1 necessariamente pois nós sabemos que a capacidade térmica ou calor específico sob pressão constante é sempre maior que a capacidade térmica ou calor específico sob volume constante, em razão da seguinte expressão, em razão dessa expressão, obtida em aulas ministradas anteriormente, ao longo da nossa playlist, mais R, constante universal dos gases. Como esse R é um número positivo, então, e ambas as capacidades térmicas são também definidas como positivas, então necessariamente a capacidade térmica ou calor específico sob pressão constante é sempre maior que a capacidade térmica ou calor específico sob